Olá, né? Boa tarde. A gente está iniciando aqui nossa entrevista para um conteúdo da Mostra Cultural. Meu nome é Manuela, a gente está com o professor Daniel, de História, com o Enzo, que está gravando na tela também, e o Micheline, que vai participar também, né? Que vai ligar o microfone, por favor. Rafael Micheline, que está participando também da entrevista. A gente vai fazer 2 perguntas para você responder, né? Que o tema é mulheres na política e envolve, né, o machismo que a gente tem na nossa sociedade. E aí a gente queria começar perguntando quais as falas machistas que você já ouviu por ser uma mulher na política, ou alguma também situação machista que você já passou. Obrigada pelo convite para fazer parte dessa discussão, que para mim é muito nobre, viu, Manu, acho que é Enzo, né, o Rafael e o professor Daniel. É muito importante a gente discutir esse tema, porque é um tema que traz desigualdade, traz sofrimento, traz choro, traz violência, traz morte. Portanto, é muito importante o que a gente está fazendo aqui é um trabalho para a vida. Por isso que eu estou aqui com tanto prazer de fazer essa conversa com vocês. Mas vamos lá, né? A pergunta já passei por diversas situações machistas, eu, né, vivo ainda porque o machismo ele é estrutural, então a gente tem dados de machismo desde quando a gente entende a sociedade sendo formada. Então, nós temos em diversos momentos dados que nos mostram essa questão, né? Eu sou um ser político desde que, a partir do momento que me entendo como ser político, porque nós somos seres políticos, então, em 2020, eu fui uma mulher da política e na política, né? Que são coisas, vamos dizer, podem ser diferentes, que uma coisa é você estar na competição de um pleito. Nós estamos, né, quando uma mulher entra para ser candidata, ela está na disputa de um lugar. Então, se eu dizer para vocês que eu ouvi alguma fala específica, machista, de mulher na política, quando eu falei que iria entrar para a disputa, eu não ouvi. Talvez, Manu, Daniel, Enzo e Rafael, porque eu já tenha uma postura que é uma postura um tanto quanto impositiva, que as pessoas acabam entendendo que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Então, as pessoas meio que não enfrentavam essa questão comigo, porque jamais iriam dizer, não, mas não é, esse lugar não é para você. Outras mulheres podem sofrer essa questão, né? Então, mas ninguém disse isso para mim. O que as pessoas diziam era lugar da política é lugar de ladrão. Você com certeza, algumas pessoas diziam que era uma fala muito ruim, você com certeza irá se corromper. Então, não entrava numa discussão de gênero, mas entrava numa situação muito perniciosa, que era sempre olhar a política de uma forma degradante, de uma forma corrupta. E não é assim, é importante que a gente pense de outra forma, porque senão isso também não vai encorajar nem homens e nem as mulheres a entrar nesse campo, né? Então, eu não recebi falas machistas em relação à minha entrada na política. Mas o tempo todo estou envolvida dentro de uma perspectiva machista. Mas, apesar de não ter ouvido fala, haviam diversas situações dentro da organização política do partido, e não é porque é o meu partido, mas porque a organização partidária é desta forma, infelizmente, mas a gente percebia que um silenciamento da fala da mulher, uma centralização na fala do homem, um silêncio maior quando o homem está falando e um burburinho de tic-tic-tic-tic maior quando a mulher está falando, desconsiderações em relação à fala da mulher que acontece por falta dessa reflexão crítica do comportamento, como que a gente se comporta quando uma mulher está falando e como a gente se comporta quando um homem está falando. E tem uma coisa muito interessante, que é a forma como a gente fala. A mulher, para ser ouvida na política, em qualquer lugar, ela tem que falar alto. Ela tem que botar alguma coisa na mesa que eu não vou falar aqui. Você sabe o que é. Tem que botar tal coisa na mesa. Mas mulher não tem aquilo para botar na mesa, né?
Então, a gente tem uma sociedade que o respeito vem muito a partir de um comportamento que é o comportamento agressivo, o comportamento daquilo que discípulo de Freud, Jung dizia que era a dimensão ânimos, que é a dimensão agressiva de todo ser humano. E na política tem que ter muito essa dimensão agressiva para poder ser ouvido, né? E a mulher tem dificuldade de ser ouvida e respeitada se ela acessa a sua dimensão ânima, a dimensão feminina, do maternal e do cuidado. E isso tem origem e está dentro de um espectro cultural. Quais são os presentes que os meninos ganham? Ainda hoje, século XXI, quais os presentes que as meninas ganham? É impensável que um menino possa ganhar um kit de panelas, por exemplo. É impensável. Então, mudou muito. Não. Se a gente vai numa creche pública ou privada, é impressionante quando a gente observa os brinquedos dos meninos e das meninas. Então, a questão é, por que as meninas ganham bonecas? Por que as meninas ganham kit maquiagem? Por que as meninas ganham kit cozinha? Por que os meninos ganham carrinho? Eles ganham boneco, mas não ganham boneca. E quando eles ganham boneco, eles colocam armas na mão do boneco. De novo o agressivo. Pá, 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 né? Carrinho, porque nós fomos culturalmente educadas para viver dentro do aspecto privado, dentro do ambiente privado, dentro de casa. E o homem dentro do ambiente público. Ele vai dirigir o carro, ele vai ser piloto de avião, né? Então, o que isso tem a ver com um dado importante, já que o tema é mulher na política, meninos e professor, que também é um menino, o fato de nós termos somente 15% das senadoras mulheres, de 81 nós temos 12, de 513 deputados, temos só 61 deputadas. Esse dado, só não sei se ele é atual de 2021, mas se não for, mudou muito pouco. No ABCDMRR, nós temos 2,8% de parlamentares mulheres. É uma vergonha. Região Metropolitana de São Paulo. E aí tem toda a dificuldade, porque nós fomos educadas para cuidar de filhos. Porque a gente ganha boneca. E quando a gente ganha boneca, estão dizendo, é para ser mãe, é para ser dona de casa. E dá o boneco para o menino, mas dá uma metralhadora para colocar na mão do bonequinho, para ele ficar papapá. E não ensina esse menino a ser um menino que cuida. Porque não tem nada a ver com orientação sexual você pegar uma boneca no colo, você vai ser pai. Ao ser pai, ou não, mas possivelmente muitos homens serão pais, você está trabalhando a perspectiva do cuidado, de trocar a fralda. E aí esse homem, essa mulher tem uma relação futura e isso fica na sobrecarga da mulher, só ela. Não dividem as tarefas, não é o homem ajudar a mulher, porque não é um serviço dela, é um serviço dos dois. Então essa perspectiva cultural, ela precisa ser redimensionada para que entenda que serviços domésticos, cuidados da prole, da cria, é dos dois. E é muito profícuo, né, para a relação amorosa, quando há esse diálogo e esse cuidado. E que, já terminando, para não se estender muito, mas a gente ainda tem dentro dessa perspectiva cultural extremamente violenta, por exemplo, falas como mulher gosta de apanhar, falas como homem não chora. É uma das frases mais violentas que eu conheço, é homem não chora. Porque isso traz uma perspectiva para o homem de que ele não tem porquê, não pode externar o seu sentimento de tristeza. Somos humanos, ficamos tristes. E isso vai muitas vezes para criar outras doenças psíquicas. Depressão, uso de álcool e outras drogas, no sentido dessa dificuldade de falar e de chorar que essa sociedade doente acaba incutindo também na educação dos meninos. Então, essa coisa de sempre ser o forte, o provedor, o que vai pegar várias meninas, pegar, né? Como se mulher fosse objeto. Então, é um assunto que pode ir, assim, a tarde toda, mas a gente não tem tanto tempo assim, mas a gente só quis trazer
para fazer promover, quem sabe, uma reflexão, uma provocação nesse sentido. Não sei se respondi, mas eu posso retomar se vocês quiserem. Não, sim, deu para entender. Outra coisa também machista que dá para observar é que muitas pessoas acabam não confiando o voto em uma mulher política, né? E acabam indo, assim, uma opção, assim, pior em um candidato por ser homem, porque as pessoas não confiam o voto, né? Não acham que uma mulher é competente bastante por um cargo político. Sim, também tem isso. Não acreditar na capacidade da mulher, né? E aí, até mandei um vídeo para a Manu há um tempinho atrás, falando dessas questões que foi feita uma abertura de processo seletivo para ver quem que seria um professor pesquisador para uma determinada atividade numa universidade. Os homens, não foi selecionada nenhuma mulher, foi selecionado o homem. E aí entra de novo essa questão, vários homens, e as mulheres ignoradas. E quando os homens não tinham os projetos muito bons, quem fazia parte da banca ajudava ele a melhorar. Quando a mulher tinha um projeto que não era aceito, ninguém ignorava, ai, foi mal, né? Porque é esse lugar cultural da mulher, que é o lugar doméstico, que é o lugar de mãe, e aí quando ela se atreve, porque é um bonito e necessário atrevimento, se lançar para a política ou se lançar como pesquisadora, ela precisa matar um leão por dia para provar que ela é capaz de produzir conhecimento, de produzir legislação, de produzir processos decisórios importantes, como a política, a política exige. Né? Só terminando, Manu, rapidinho, tem muitas mulheres que entram na política para poder dar conta de uma necessidade que é o quociente de 50% de candidatas que tem que ser mulher. 1/3 tem que ser mulher, na verdade, né? É obrigatório. E aí os homens vão loucos, assim, aí, você quer entrar? Fala lá para a mulher dele, quer entrar? Mas não precisa fazer nada, não. Só registra. Que nós chamamos de candidatura laranja, que inclusive é errado, né? É um problema. Essas candidaturas laranjas, e as mulheres não podem se submeter a isso. Ela vai falar, vocês querem que eu seja candidata, mas vai ter que ser para valer, porque laranja eu não serei. Em 2012, fui convidada a ser uma candidata laranja e eu neguei. Aproveitando já, né, agora aqui para fechar, como você acha que a gente pode acabar com o machismo dentro da política? Como acabar com o machismo dentro da política? Eu vejo que, para acabar com o machismo, um espaço de extrema importância para trabalhar isso é dentro da escola e é isso que vocês estão fazendo. Esse é o caminho principal. Há outros, nos movimentos sociais, que também educam, né? Mas a gente só consegue diminuir, acabar. Eu não sou uma pessoa que não seja, eu sou uma pessoa otimista até, mas eu sou realista, né? Não sendo pessimista, não acredito que acabe. Eu acho que a gente sempre vai ter essa disputa, infelizmente, né? Isso também está marcado dentro de um sistema capitalista que oprime a mulher, e porque isso, em diversos momentos, é importante para o consumo, né? Aquela mulher sempre de cintura fina, de peitão, sempre bonita. Esse estereótipo de mulher também está ligado dentro do sistema capitalismo. E aí, quando a gente não tem aquele estereótipo de mulher bonita, a gente vai comprar. A gente compra o cabelo, a gente compra o olho, a gente compra a plástica, para estar sempre bonito, e acaba não aceitando muitas vezes os desígnios do tempo, que coloca em nós rugas, porque são experiências, né? A gente vai ter. E vai desnaturalizando a mulher. Então, são o que discute, o que ajuda no enfrentamento, é primeiro a gente entender que existe uma legislação, não só Maria da Penha, mas principalmente marcada dentro da Constituição Federal, que fala que nós não podemos aceitar, né? Nós temos direito aos direitos civis e aos direitos individuais, e que nós não devemos aceitar nenhuma forma de opressão, nenhuma forma de diferenciação entre sujeitos. A diferença de salário, ela é uma diferença que, se for comprovada que tem a ver com diferença de gênero, a pessoa pode ir lá entrar com processo no Ministério Público para que isso seja revisto. É muito difícil tudo, mas existem formas, e várias outras pessoas já tiveram possibilidade de ter sucesso nisso. Então, pessoal, tem a ver com acessar os mecanismos da justiça para poder fazer essa equidade entre homem e mulher, entender que nós temos uma legislação que prevê a necessidade de ser contra
de fazer enfrentamento, né, de estar junto a esse combate à violência contra a mulher. Quando, de repente, no ano que vem, ou se a Manu tem uma irmãzinha aí que não foi trabalhado esse currículo dentro da escola, porque agora a gente tem a Lei 14.164/2021, que destaca que as escolas precisam trabalhar no seu artigo 1º temas transversais no combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres, e no artigo 2, instituir a Semana de Março, que é uma semana contra também essa questão da violência contra a mulher. Então, se a escola não trabalhou, e assim, é toda a educação básica, da educação infantil até o ensino médio, escolas públicas e privadas. Então, é uma outra legislação que a gente precisa ter acesso para poder reivindicar essa necessidade desse currículo. E a gente precisa conhecer, a gente precisa ler esses mecanismos legais, para a gente, quando a gente for fazer uso da nossa fala, a gente está respaldado numa fala que está ligada dentro da legislação, mas não é a lei que vai assegurar isso. O que vai assegurar, né, professor Daniel, é que a escola tenha esses espaços para que as meninas entendam, e os meninos também, que o lugar de fala e que o lugar de respeito à fala é um lugar para as meninas e para as mulheres, e a gente vai dividir essa sociedade violenta e vai enfrentar junto. Homens e mulheres vamos enfrentar juntos todas essas manifestações de violência graves que nos faz vir a menos. Faz os homens virem a menos também.